Graça e paz, irmãos, amém? É um prazer estar novamente com os irmãos e desde já parabenizando a amada igreja por mais um ano de vida, né? E de uma vida de multiplicação, porque nós entendemos que a igreja do Senhor, ela anda caminhando, multiplicando a palavra do Senhor. Então é o que essa igreja tem feito ao longo desses 26 anos. Lembrei vagamente que eu me converti com 15, não queria dizer a minha idade, mas já vou completar, comecinho do ano, 28 anos de evangelho. E quando eu estava nascendo na fé, essa igreja aqui também estava nascendo no coração de alguns missionários, como foi falado, de alguns irmãos que prontamente aceitaram o evangelho e hoje estão aqui servindo ao Senhor e multiplicando em compaixão e graça, em evangelização discipuladora, na formação de líderes, porque nós percebemos uma igreja atuante na plantação de igrejas, né? Porque recentemente Vaze Alegre passou de congregação dessa amada igreja para uma igreja propriamente dita, assim começando também o seu trabalho missionário em outros locais. Mas o certo é que a igreja ela está sempre atuante. E como o pastor Carlos falou, né, tivemos a oportunidade de conhecer os irmãos ali de Barrocas. Como a gente não conhecia a estrada, a gente demorou um pouco a chegar até lá. Mas foi muito bom, foi um desafio a mais. E realmente ver os irmãos ali compartilhando do Senhor com a vontade, com o desejo. Isso faz com que qualquer um de nós possamos nem olhar à distância, mas somente aceitar o convite de estar ali com os irmãos, porque nós percebemos que quando a palavra do Senhor, ela realmente faz diferença. Não importa a distância. Então deixo aqui meus parabéns à amada igreja que tem avançado. Isso é reflexo da vida de cada um dos irmãos. Que os irmãos continuem com esse desejo de sempre multiplicar, sempre avançar na obra do Senhor. Nunca percam as oportunidades de pregar o evangelho do Senhor, porque é Ele que salva e liberta. Percebemos também nesse tempo de pandemia que a igreja ela não ficou parada. Ela reagiu diante dessa crise, diante dessa mortandade que assolou e assola o nosso Brasil, mas vocês não pararam de realmente proclamar a palavra do Senhor. É claro que algumas atividades pararam, mas vocês com certeza usaram o que vocês têm de melhor nas mãos, que é a tecnologia, e com certeza estavam compartilhando com os amados irmãos a palavra do Senhor, fortalecendo os irmãos nesse tempo de luta e realmente de batalha que cada um de nós passamos. Então isso muito nos alegra e percebo que os próximos anos da igreja sempre vai ser de crescimento, porque a igreja do Senhor, ela nunca fica sem crescer. Então ela sempre está em crescimento. E vocês fazem parte disso. Se for pensar em cada pessoa que esteve aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Recentemente o pastor Zaqueu estava com vocês também, irmã Maria. E passou um tempo vasto, né, na formação de líderes, fazendo com que a palavra do Senhor fosse crescendo nessa região, porque essa igreja é uma igreja que realmente faz diferença para essa comunidade. Então nós podemos ver na vida da amada igreja, na vida dos amados irmãos, esse amor que os irmãos têm por missões, que continue assim, avançando na proclamação do Evangelho. Nós temos a responsabilidade nessa noite de trazer uma palavra da qual nós estávamos meditando durante a semana, e sabendo que o centro dela, que Jesus Cristo é a única esperança. Então, meus amados irmãos, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do versículo 8 em diante.
Lucas capítulo 2, do 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentado, mas em reverência à palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Amém? Vamos passar para o versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? E a gente vai abrindo outros textos, mas eu queria falar, meus amados irmãos, sobre esse grande acontecimento que mudou a vida de toda a humanidade. O nascimento de Jesus. Ele era o único que poderia escolher em qual local nascer. Em qual local nascer, se era um local vultuoso, um local com muita tranquilidade, com muita bonança. Mas é interessante que Cristo, ele nasceu envolto de uma manjedoura, numa manjedoura. E é interessante, meus amados irmãos, que Jesus ele podia escolher aonde ele iria nascer. Mas o certo é que ele veio de uma forma humilde, porque na realidade ele veio cumprir a missão do Pai, a missão de Deus. E o texto fala que muitos anjos estavam dando glória a Deus nas alturas, paz na terra. Haveria naquele momento um momento de paz, porque Jesus veio para fazer com que a paz reinasse na vida daqueles corações. E é interessante que fazia um período de 400 anos que Deus não se comunicava com o povo. Período interbíblico, o período de Malaquias até Mateus. O período onde havia realmente um tempo muito extenso, onde Deus não se comunicava com o povo. Mas aí vem o nascimento do Senhor, e ele chega nesse momento grandioso. Jesus, ele veio para nos trazer paz, nos trazer vida e vida eterna. E é interessante, meus amados irmãos, que o texto ele fala também que os pastores
Depois de escutaram as boas notícias, as boas novas, disseram: vamos juntos ver como se sucedeu isso. E foram ao encontro, e vocês já sabem o que aconteceram. Mas eu queria fazer destaque a vida de um homem, que ele era chamado Simeão. Ele era um homem que era justo e temente a Deus, e ele estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo falou que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, sem ver a salvação. E diz o texto que ele foi ao templo, mandado, enviado pelo Espírito Santo. E lá ele pegou o Cristo do Senhor em suas mãos, tomou em seus braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor está cumprindo. Então, meus amados irmãos, ele fala: agora os meus olhos viram a tua salvação. Meus amados irmãos, se Deus mandou uma salvação é porque o povo estava perdido. E é isso que as pessoas têm que entender, que Jesus Cristo, ele não é apenas uma opção, ele é a opção. Jesus Cristo é a única esperança, ele não é uma das esperanças. As pessoas falam por aí que há muitas esperanças e creram em muitas coisas nessa pandemia, deixando de crer no Deus vivo, naquele que veio para mudar toda uma realidade de todo o povo, de todo o mundo. E ele disse: a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo em Israel. Luz para iluminar as nações. É interessante que quando nós estamos em casa de madrugada, num momento onde o quarto esteja totalmente escuro, se o celular, ele, por algum motivo, mandar uma mensagem para você e ele acender, já faz uma grande diferença. E você, com aquela claridade, pequena claridade, você já desperta do seu sono. Imagine, meus amados irmãos, o que foi falado de Cristo: luz para iluminar as nações. Ele veio para iluminar todas as nações que viviam em trevas. Meus amados irmãos, e nós, como Igreja do Senhor, temos a oportunidade de levar essa palavra a todas as pessoas. Eu queria também compartilhar com os amados irmãos o capítulo de Mateus, um capítulo muito conhecido. Lucas capítulo 5. Vamos passear por Lucas 5, do 17 ao 26. Que diz assim a palavra do Senhor. Passarei a ler. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o puserem, de onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama
que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Meus amados irmãos, aqui vemos um momento onde Jesus ele está ensinando, como diz o texto, e Jesus estava numa casa, e Jesus estava fazendo aquilo que ele foi colocado para fazer, a missão que ele teve de curar as pessoas, de perdoar pecados, de ser luz para iluminar as nações. E o que é que acontece? Quando souberam que Jesus estava ali, levaram 4 pessoas, transportaram um jovem numa cama, e diz o texto que ele era paralítico. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, qual o contexto da igreja nesse texto aqui. O que a gente pode tirar de aplicações para colocar, representando a igreja do Senhor, aqueles quatro jovens. O texto não fala a idade, não fala, mas eu vou chamar de jovens. E aqueles jovens, meus amados irmãos, tiveram a coragem, primeiramente. A igreja ela tem que ter coragem para realmente realizar todas as atividades da qual Cristo ele dá para a sua igreja. Primeiro eles souberam que Jesus estava ali, e eles tinham o objetivo de levar aquele jovem até Jesus. E a coragem estava sobre eles. Por quê? Porque, meus amados irmãos, não é fácil pegar uma pessoa numa cama. Com certeza aquele jovem, vamos pensar aqui, se ele era paralítico, vamos só tentar pensar, ele estava um pouquinho acima do peso, né? Vamos pensar que ele estava acima do peso, mais do que eu um pouquinho, né? Então vamos imaginar, eu estou caminhando e tudo, e estou desse jeito, né? Imagina aquele jovem, estava um pouquinho acima do peso. Aqueles jovens tiveram coragem para pegar aquele jovem paralítico e levá-lo até Jesus. O texto não fala a distância da qual estava a casa que Jesus estava e aonde eles estavam. Mas vamos pensar aqui que eles estivessem lá no bairro Areias, né? E tinha que trazer lá do bairro Areias para cá. E imagine só, meus amados irmãos, não é fácil. Naquele tempo não tinha um asfalto tão maravilhoso como esse que nós temos. E o que é que acontece? Mas eles tiveram coragem para trazer aquele jovem até Jesus. Porque eles sabiam, eles tinham em seus corações outra coisa, que era convicção. Eles tinham coragem e convicção. Convicção de quê? De que Jesus iria resolver a sua situação. A situação daquele jovem que estava acamado, seu amigo. E eu imagino, meus amados irmãos, que a igreja do Senhor também ela tem que ter convicção. Quando ela prega o evangelho e ela mostra que Jesus é a única esperança, e ela mostra que de fato e de direito só em Jesus há mudança de vida. Só em Jesus há salvação, só em Jesus há transformação. Então a igreja também tem que ter convicção. A igreja, meus amados irmãos, também tem que ter um terceiro ponto, da qual eu percebo também naqueles jovens, que é resiliência. Meus amados irmãos, aqueles jovens chegaram, e diz o texto: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Olha só, a casa estava lotada, a casa estava cheia. Aqueles que estavam lá dentro estavam escutando Jesus falando, mas as palavras de Jesus não estavam fazendo diferença àqueles corações. Ah, pastor, por que você diz isso? Porque nenhum daquelas pessoas que estavam na casa se propôs a sair do meio para deixar aquela cama, aqueles jovens levar aquele paralítico até Jesus. Aquelas pessoas estavam ali, mas Jesus estava pregando, mas não havia transformação na vida daquelas pessoas.
Eles não tinham compaixão. Aqueles jovens que levaram estavam o quê? Resilientes. Eles tinham a convicção que Jesus ia resolver a situação. Eles tinham a resiliência. Diante dessa dificuldade, nós não iremos parar. Meus amados irmãos, a igreja, ela chega a determinadas dificuldades, que se os irmãos olharem, vai dizer, não vai dar certo não. Pastor Carlos, não vai dar certo avançar porque tem essa dificuldade, a igreja não tem condições financeiras, o carro está quebrado, não tem como chegar até lá. Não tem como avançar mais, vamos parar, vamos recuar. Mas assim, como aqueles jovens, eu sei que essa igreja, ela é uma igreja resiliente. E diante de todas as dificuldades, diante de todos os obstáculos na pregação do Evangelho, para levar as pessoas até Cristo, vocês não vão parar. Os 26 anos passaram, e tem alguns aqui, irmãos, que estiveram desde o primeiro dia até aqui, são resilientes. Prova de resiliência, estão aqui servindo ao Senhor, dia após dia. Não teve pandemia que os parassem. A igreja do Senhor é assim, resiliente, ela não para. Aqueles jovens olharam para a situação, vocês não vão sair do meio. Essas pessoas não querem sair do meio. Essas pessoas não querem realmente fazer com que esse jovem se encontre com Jesus. Mas nós iremos resolver a situação. Vamos procurar alguma coisa para resolver. E aqueles jovens subiram ao telhado e, por entre as telhas, baixaram a cama até o meio. Meus amados irmãos, eu percebo também que ali tinha várias situações. Ali tinha uma situação que talvez o dono da casa não gostasse depois do estrago que aqueles jovens iriam fazer. Então eles tinham que ter resiliência mesmo. E a convicção de que Jesus iria resolver aquela situação. E eu estava pensando, olhando estudando sobre a situação, e aquelas quatro pessoas que estavam ali, que fizeram tiveram aquela boa ideia, eles sabiam que não ia ser só 4 que iriam ajeitar aquele telhado. Ia ser quantos? 5. Por quê? Porque o paralítico não ia ser mais paralítico. Então eles iam ter uma ajuda de uma pessoa a mais. É interessante, meus amados irmãos, que assim como aquele jovem, a igreja também tem um quarto ponto, que é a criatividade. Criatividade de pegar uma situação e tentar resolver ela e apresentar Jesus da melhor maneira possível para aquela pessoa. Aqueles jovens tiveram criatividade para fazer isso. A igreja do Senhor tem criatividade. E para isso tem ministério de louvor, tem líderes, para isso tem uma boa organização que fazem com que todas as situações, todos os problemas, todos os desafios sejam cuidados com criatividade para o crescimento da obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu percebo que esses jovens tinham criatividade. A igreja do Senhor aqui em Iguatu tem criatividade. Tem pregado, não tem usado o evangelho e maquiado o evangelho e vendido o evangelho de qualquer jeito, mas tem criatividade de mostrar o evangelho como ele é. Que Jesus ele veio para perdoar pecados e por isso o homem tem que se arrepender. Tem igrejas por aí que não falam mais de pecado. Venha como você está. Jesus disse, todos têm que vir à casa do Senhor como está. Mas não tem que permanecer como está. Não é isso? Cada um de nós chegamos de um jeito e estamos de outro. Por quê? Porque é Cristo que transforma a nossa vida. Então, meus amados irmãos, a criatividade é realmente em fazer situações que o Evangelho seja pregado, mostrando Cristo como Senhor, como Salvador e como Libertador. Diz o texto, meus amados irmãos, vendo Jesus a fé de quem? Daqueles jovens
Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Na igreja também vai ter essas pessoas, infelizmente, o joio no meio da igreja. Pessoas que vão estar dentro e muitas das vezes elas não querem entrar e nem deixar os outros entrarem. Elas não querem conhecer e nem deixar os outros conhecerem a Cristo. Aquelas pessoas que ficam, muitas das vezes, em uma ilustração, como se fosse na porta da igreja, não deixa ninguém passar. E elas dão um mau testemunho. Elas realmente fazem com que a obra do Senhor ela não caminhe. Mas isso é pouquíssimas pessoas. Meus amados irmãos, e é perceptível quem são elas. Infelizmente acontece. Creio que aqui ainda não aconteceu. Mas se acontecer, já está dentro do previsto, né? Já está dentro de uma certa situação. Meus amados irmãos, então nós percebemos que a igreja aqui em Iguatu tem caminhado sempre com coragem, resiliência, criatividade, mostrando, pregando a Cristo como Senhor. Meus amados irmãos, esses jovens aqui, eles queriam pregar, mostrar quem era Jesus e que Jesus resolvesse o problema daquele jovem paralítico. Foi resolvido. Aí a gente, pulando lá para Atos capítulo 4, aonde nós temos o tema da nossa campanha, né? Que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E isso aconteceu também. Por que Pedro falou isso? Porque Pedro foi colocado ante o sinédrio, simplesmente porque mostrou, pregou Jesus para aquela pessoa que estava no templo, pedindo esmola. E diz o texto, e ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha só, meus amados irmãos, que maravilha. Por causa disso, por causa de ter pregado a Cristo, houve entre aquelas pessoas um rebuliço. E Pedro foi colocado perante o sinédrio. E Pedro diz, ele faz essa declaração maravilhosa: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus amados, é essa palavra que devemos continuar pregando, a tempo e a fora de tempo, que nós como igreja, aqui em Iguatu, possamos continuar avançando na pregação do Evangelho. Continuar servindo ao Senhor com alegria, porque os anos irão passar. E eu estou vendo aqui nesse tempo, né, nesse momento de 26 anos, daqui a alguns meses vai nascer mais um futuro irmão para essa igreja, não é isso? E, olha só, futuramente ele será um dos líderes dessa igreja. Assim como a pequenininha ali que está, que o seu pai Leandro, né, está também aqui, vai ser os líderes da igreja. E estarão aqui comemorando outros anos, 40, 50, 60, e chegarão outros, e a igreja do Senhor estará avançando. E os nomes de cada um de vocês serão lembrados, como que pregadores do Evangelho, aqueles que estiveram sempre
resilientes na palavra do Senhor, na obra do Senhor, não pararam por nenhum motivo. E é por isso, meus amados irmãos, que diante de qualquer dificuldade devemos continuar avançando na obra missionária. Essa igreja aqui, ela começou com missionários de missões nacionais. Isso é muito bom. Eu fico muito, agradeço muito a oportunidade de ter sido convidado para esse dia, porque nós também somos missionários de missões nacionais. Então nós agradecemos a Deus essa oportunidade, porque na realidade, como missionários, ficamos felizes quando a obra do Senhor, nós percebemos uma igreja, vivemos ao lado de uma igreja, vivemos com os irmãos de uma igreja que está avançando na obra missionária. E meus amados irmãos, continuem assim, não percam esse desejo, essa coragem, essa resiliência, essa criatividade de pregar a palavra do Senhor. Pregue para seus filhos, e os filhos serão líderes também. A obra do Senhor estará crescendo grandemente aqui nessa cidade, porque essa igreja, ela já é uma igreja que faz diferença para a comunidade, e ela vai continuar sendo, não só aqui, mas futuramente, né, pastor, na Barrocas, não é isso? Em outros sonhos que o pastor Carlos tem, tantos sonhos o pastor Carlos tem, e é necessário que os irmãos avancem com os sonhos que ele tem, porque os sonhos que ele tem para essa igreja é os sonhos de avançar na obra do Senhor, de avançar na proclamação do Evangelho. Então toda a igreja tem que apoiar, toda a igreja tem que avançar. Vai ter limitações, vai ter dificuldades para avançar? Vai, mas não se pode parar. Nós não podemos parar. Precisamos, meus amados irmãos, avançar, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança, e Ele quer nos usar cada dia mais, para que levemos a palavra a muitos aqui nessa cidade. Ainda tem muitas pessoas que o Senhor quer salvar, e depende de cada um de nós levar essa palavra, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus abençoe cada um de vocês.